Olá, eu sou o professor Clayton e estou de volta para mais uma aula do 8º ano do programa Tempo de Estudar. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre áreas de polígonos, mas antes tem uma atividade que eu deixei. Vamos lá! Agora é com você. João possui um terreno que é ocupado em parte pela sua casa, como está representado abaixo. O restante do terreno é o jardim do menino. Ajude João e calcule a área do seu jardim. Bom, antes da gente fazer essa atividade, vamos relembrar o que a gente viu na última aula? Vamos lá! Relembrando, já vimos as áreas das seguintes figuras planas: retângulo e quadrado. Bom, no retângulo a gente já viu que a área é o produto da medida da sua base pela medida da sua altura. Já no quadrado, a gente sabe que os lados são iguais, então a área dele é lado vezes lado, ou a medida do lado elevado ao quadrado. Agora que a gente já relembrou essas duas áreas, vamos fazer o nosso exercício. Para descobrir a área do jardim, primeiro a gente precisa calcular a área de todo o terreno do João. E como ele é um retângulo, basta multiplicar 12 por 18. Assim, nós temos o resultado, 216 metros quadrados. Para saber a área só do jardim, a gente precisa tirar a área da casa. Bom, a casa nesse desenho está representada por um quadradinho. Assim, a área da casa vai ser 6 elevado ao quadrado, que tem como resultado 36 metros quadrados. Para finalizar, a área apenas do jardim é a área do terreno todo menos a área da casa. Assim, a área do jardim do João é 180 metros quadrados. Bom, nós vimos um jeito de resolver essa questão, mas agora eu vou mostrar uma outra solução. Vamos acompanhar. Bom, para resolver essa atividade de outra maneira, vamos dividir a área do jardim em dois retângulos. Porém, quando nós observamos as medidas que estão no desenho, eu vejo que esses dois retângulos são quadrados. Por exemplo, a área 1 é um quadrado que mede 12 metros de lado. Assim, nós temos a área 12 vezes 12, que é igual a 144 metros quadrados. Já a área 2, ela também é um quadrado, medindo 6 metros de lado. Nós temos, assim, a área igual a 36 metros quadrados. Finalmente, para descobrir a área total do jardim, eu vou somar essas duas áreas que eu encontrei, a área 1 e a área 2. Assim, nós temos o resultado, 180 metros quadrados. Agora que a gente terminou essa atividade, vamos dar uma olhada nas novas áreas que a gente vai aprender hoje. Paralelogramo. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui dois pares de lados iguais e paralelos. Antes de calcular a área do paralelogramo, vamos dar uma olhada no exemplo. Exemplo 1. Uma empresa tem sua logomarca estampada em um paralelogramo, como abaixo. Se a largura da base da figura é de 10 metros e a altura é de 2 metros, qual a área da figura antes de estamparmos as letras? Bom, agora a gente precisa descobrir como é que a gente faz a área de um paralelogramo. Vamos acompanhar. A gente começa copiando esse paralelogramo aqui embaixo. Em seguida, eu vou cortar ele nesse pontilhado, que é o comprimento da altura. Esse triângulozinho que sobra, a gente vai montar do outro lado do paralelogramo. Assim, a gente tem um retângulo. Então, a área desse retângulo é igual à área do paralelogramo inicial. Logo, a área é a base vezes a altura. E essa área vai servir para todos os paralelogramos. Bom, agora que a gente tem essa maneira de calcular, vamos voltar para aquele exemplo. Bom, precisamos descobrir qual é a área dessa logomarca antes de estamparmos as letras. E como ela é um paralelogramo, basta multiplicar a sua altura pela sua base. Ou seja, nós temos 20 metros quadrados. Viu como é fácil calcular a área do paralelogramo? Vamos fazer mais um exemplo para a gente ficar ligado. Exemplo 2. A professora de Pedro pediu que o menino achasse a área de uma peça do quebra-cabeça Tangram. A peça que Pedro escolheu e mediu foi o paralelogramo abaixo. Ele mediu 16 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Para achar a área, basta multiplicarmos essas medidas, achando o resultado 128 centímetros quadrados. Bom, agora que a gente terminou mais esse exemplo,
vamos dar uma olhada em uma figura nova e na sua área, o triângulo. Para calcular a área desse triângulo, que tem B como medida de sua base e H como medida de sua altura, nós vamos começar fazendo uma cópia dele. Em seguida, vamos girar essa cópia e encaixar ela do lado do triângulo original. Bom, essa figura a gente acabou de ver. Eu formei um paralelogramo. E eu sei que a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Porém, para formar esse paralelogramo, eu usei dois triângulos. E se dois triângulos formam um paralelogramo, então um triângulo tem a área igual à metade do paralelogramo. Assim, nós temos que a área é a base vezes a altura dividido por 2. Bom, mas será que essa área serve para qualquer tipo de triângulo? Serve sim. Vamos lá ver. Observação. A altura de um triângulo pode ser um dos seus lados, ou mesmo estar externa ao triângulo. Ainda assim, podemos construir um paralelogramo. Nesse primeiro triângulo, a altura está do lado de fora do triângulo, formando um ângulo de 90 graus com uma extensão da base. Mesmo assim, a gente pode colar uma cópia do lado e transformar ele em um paralelogramo. No nosso segundo exemplo, a altura H é um lado do triângulo, mas se eu copio o triângulo e colo ele do lado, ainda assim eu tenho um paralelogramo. Agora que a gente já viu que essa fórmula da área serve para qualquer triângulo, vamos ver um exemplo. Exemplo número 4. 3 antenas estão posicionadas como no esquema abaixo. Sabendo que a cobertura das antenas é a área entre elas, qual é o total dessa área? Nesse desenho, nós podemos ver que ele representa um triângulo, que tem 9 km como base e 6 km como altura, porque eles formam um ângulo reto. Assim, nós usamos a fórmula, multiplicamos a base 9 pela altura 6 e dividimos por 2. Assim, temos o resultado 27 km². Viu como é simples? A gente já calculou a área do paralelogramo e agora do triângulo. E para treinar essas duas áreas, eu vou deixar uma atividade para vocês. Vamos lá. Agora é com você. Maria e Paula estavam brincando com um jogo de território, no qual ganhava quem tivesse a maior área dominada. Ao final da partida, o resultado foi a figura abaixo. Quem ganhou o jogo? Na figura nós podemos ver a área de Maria, que está representada pela cor vermelho, e a aula de Paula, que está representada pela cor azul. Bom, essas duas figuras a gente sabe calcular a área. Na aula de hoje, a gente viu as áreas do paralelogramo e do triângulo. E são essas áreas que vão ajudar a resolver esse problema. Bom, esse problema eu vou corrigir só na próxima aula. A aula de hoje termina por aqui. Eu espero todos vocês na próxima e até lá!